indo para uma região, subindo aqui para Cascavel, Palotina, Marechal Cândido de Rondon, já tem áreas aí de 1.000, 2.000 alqueires, 600 alqueires, 300, 400 alqueires. Tá. A pergunta que me veio é a seguinte, que eu também eu sou da roça, dá para entender mais ou menos. Na propriedade pequena, você consegue fazer um diagnóstico encostando o seu veículo e caminhando na propriedade ali, entrando até no meio da soja, né? E dando uma olhada e tirando o diagnóstico ali, ou de praga, ou de doenças, né? Ou de insetos, né? Que está atacando a lavoura. E hoje, se você chega a pegar uma propriedade de 300, 400, 500 alqueires, 1.000 alqueires, qual o procedimento hoje? Tem alguma tecnologia que eu consiga passar e ver isso daí ou não? Como é que funciona isso daí? Então, assim, Magrão, a gente tem essa característica, quando a gente parte, por exemplo, para regiões maiores, a gente pode até, como você vai ter público aqui do Brasil inteiro, pode ser que tenha gente que às vezes não porque assim, no Brasil a gente tem uma certa diferenciação em nomenclatura de área, né? A gente tem, por exemplo, área que fala em alqueire, tem regiões que falam em hectare. Então, eu vou começar a assimilar em hectare, que eu acho que pode ser que tenha mais gente de fora. É mais por hectare. Isso, exatamente. Hectare são 10.000 metros quadrados, né? Perfeito. 10.000 metros quadrados. Aí o que acontece? Quando você sai de uma região onde você atende produtores menores, você vai para uma região que tem produtores maiores, você observa também a questão que você comentou antes de planícies, de questão de relevo. Geralmente, Magrão, quando você tem áreas maiores, que são, por exemplo, você tem um talhão, que no caso é uma porção de terra, de área, de 10 hectares. Quando você tende um talhão, por exemplo, de 500 hectares, a tendência é que esse talhão ele tenha muito mais uma média de características. Então, por exemplo, uma área pequena, por exemplo, 10 hectares, ela vai ter características daqueles 10 hectares. O característico que você quer dizer, deixa eu só entender. Seria assim, o solo seria praticamente o mesmo. Perfeito. Ele não mudaria a composição daquele solo. Exatamente. E se você pega uma área de 500 hectares, você pode ter 2, 3 tipos de solo. Perfeito. Seria isso. Exatamente. Aí o que acontece? Quando você tem essa diferenciação de tipos de solo, ou até de questão de diferenciação de fertilidade, a tendência é que os produtores dividam isso em porções que sejam semelhantes. Então, por exemplo, se o produtor tem 3 tipos de solos numa área de 300 hectares, a tendência é que ele separe em 3 talhões de 100. Para quê? Para facilitar essa questão de amostragem e facilitar essa questão de você lidar com cada talhão conforme a característica dele. Como se fosse 3 sítios. Ele tinha 3 propriedades. Perfeito. Como se fosse 3 propriedades diferentes. Exatamente. Então, perfeito. Ele tem 3 talhões, 3 propriedades. Seria uma só, mas dividido em 3. Isso, exatamente. 3 talhões com fertilidade alta, média e baixa. Então, assim, ele sabe que aquela fertilidade um pouco mais baixa, ele vai ter que investir um pouco mais em adubação. Pode ser uma adubação. Ele vai ter que trabalhar um pouco mais em adubação de cobertura para ter matéria orgânica. Quando você tem as outras características, se torna um pouco mais simples. Então, assim, você sempre tenta agrupar esses talhões em características semelhantes para facilitar o teu manejo. Aí o que acontece? Além disso, hoje a gente tem algumas tecnologias que também facilitam. Porque assim, você imagina, hoje a gente está falando dessa situação aqui de oeste do Paraná, né? A gente está falando de talhões de 100 hectares, que seriam 40 alqueires, por exemplo. Sim. Agora, você imagina um cenário, por exemplo, a gente está lá no Mato Grosso, a gente está na região, por exemplo, de Sinop, uma região de Querência, região de Confresa, enfim, Primavera do Leste. Você já sai dessa imagem de 100 hectares num talhão, você já vai para talhões de 1.000, 2.000, 3.000 hectares. Sim. Então, assim, você imagina o que um agrônomo vai fazer ali para tentar mostrar tudo isso aí. Então, o que acontece? Hoje, algumas empresas de tecnologias, elas trazem algumas novidades, algumas ferramentas para facilitar um pouco essa questão de amostragem. De vigilância desse talhão, para ter uma vigilância, para ter uma prevenção, trabalhar em cima de uma prevenção. Perfeito. E então, como que é feito isso? Então, o que acontece? Você pega, por exemplo, vou te dar um exemplo da empresa que eu trabalho, que é a Bayer. Ela tem uma ferramenta digital, porque assim, o que acontece? Hoje a gente está numa revolução digital em todas as áreas, né? A gente pode, hoje na agricultura, a gente fala muito da questão da agricultura 4.0, que seria o quê? Seria a introdução de tecnologias dentro da agricultura, né? Quando vocês falam nisso, a Bayer, no caso, ela tem uma ferramenta chamada FieldView. O FieldView nada mais do que uma ferramenta de amostragem. Pessoal, o que acontece? Como o Magrão estava comentando assim, quando a gente pega, por exemplo, talhões de áreas grandes, a gente tem essa dificuldade de amostrar. Então, o que acontece? A Bayer, por exemplo, outras empresas também, principalmente a Bayer, ela trouxe essa ferramenta, no caso do FieldView, que é uma ferramenta de amostragem. O que ela faz? Ela capta imagens de satélite,
ela passa com o satélite em cima da área do produtor. No caso, assim, o satélite está em órbita no planeta, espaço? né? No espaço. Está no espaço, em órbita lá? Aí o que acontece? Ela capta, tira imagens, tira fotos da sua área, em torno de 4 a 5 dias, né? Com essa frequência, cada 4 a 5 dias tira uma foto. Aí o que acontece? Essa imagem do satélite, através da pigmentação, da coloração da folha, ela consegue trazer uma informação de saúde da folha. A gente pode deixar bem simples assim a questão. A minha avó era especialista nisso. Minha avó olhava em mim e falava, hoje você está meio amarelo, você está doente. É bem parecido com isso. É bem parecido com isso? É bem parecido com isso, Magrão. Minha avó já tinha essa tecnologia 100 anos atrás. 100 anos atrás. E o pessoal descobrindo agora. Exatamente. Show de bola. Mas aí o que acontece, Magrão? Para simplificar, é mais ou menos em cima disso, né? Conforme o satélite vai passando, vai tirando foto da propriedade. Isso, exatamente. E nessas fotos você consegue observar a coloração da planta por cima. Na verdade é assim, Magrão, eu vou só retirar essa colocação de coloração de folha, Sim. porque não é necessariamente a coloração. O sol bate na folha. Sim. E conforme a saúde do momento da planta, ela vai refletir uma quantidade de luz. Ah, entendi. Pode ser que a lavoura inteira esteja verde. Só que assim, tem pontos que ela vai refletir mais ou menos luz. Através de uma desse aplicativo, através dessa tecnologia. Dessa tecnologia. Então, o que acontece? A partir disso aí, você vai ter algumas imagens onde vai mostrar manchas na sua área. Lavoura. Na lavoura. Na lavoura. Então, bem simples. Então, você pega, por exemplo, ali naquela imagem onde a gente tem aqueles pontos vermelhos. Sim, estou vendo aqui. Provavelmente, esses pontos verdes é onde a planta está, teoricamente, com mais saúde. E quando a gente... Vamos falar saúde para simplificar um pouco, para ficar bem simples para o pessoal de casa entender, né? Isso que é interessante. Isso. Aí quando você traz para onde tem essas manchas vermelhas, é onde são pontos de atenções. Aí o que acontece? O aplicativo, ele não consegue identificar o que é. Ele não vai dizer, por exemplo, Ele só te deu um diagnóstico ali leve. Um ponto de atenção. Ponto de atenção. Aí o que acontece? Cabe ao consultor, o engenheiro agrônomo, responsável pela área, responsável técnico da área, ir nesse ponto e identificar o que seria. Ou que seja com drone, ou que seja com a caminhoneta. Perfeito. Qualquer jeito ele vai chegar até lá. Exatamente. Mas ele te dá as localizações aonde está esse ponto. Exatamente, esses pontos de atenções. Aí o que acontece? Esses pontos de atenções, aí cabe ao consultor ir lá identificar se caso é um problema com fertilidade de solo, se às vezes é um ataque de pragas, um ataque de doenças, às vezes uma incidência de uma planta daninha, né? Então, ela te dá um diagnóstico para facilitar a vida. Então, assim, isso nada mais é do que mais informação para o produtor.